Vocês não fizeram o canal? Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Esse é o Luiz, ele vai dar uma palestra hoje, tá? Só para relembrar, a casa começa a palestra às 3 horas da tarde. Quem for fazer entrevista, a gente pede para chegar um pouquinho antes, para já ir conhecendo a casa, às 12h30, quando é a abertura. Tá? Após a palestra, a gente faz os início dos tratamentos, passe padrão, passe anímico magnético e tratamento médico. Em paralelo, a gente faz as entrevistas, tá? A palestra dura por volta de 30 minutos, na sequência tem espaço, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde a todos, encarnados e também desencarnados. Afinal de contas, nesses locais assim, sempre tem números de encarnados e também os encarnados que vêm, né, para unir alguma coisa. A primeira coisa que a gente pode se perguntar, por que razão os encarnados viriam, se lá no mundo espiritual existe até mais meios, mais condições e mais também professores até mais qualificados do que nós para discorrer sobre os mais diversos assuntos. E a resposta é muito simples, é porque pelo menos nos primeiros momentos, quando o desencarnado está recém-liberto da matéria, ele ainda sofre pela influência da matéria e ele é praticamente igual a nós. Tanto é que alguns nem sabem que estão desencarnados. Então, muitas vezes eles têm um primeiro contato, uma caravanazinha que vem fazendo um primeiro contato por aqui mesmo, ou em outro local semelhante, e depois que eles vão se desmaterializando e compreendem as primeiras coisas, eles são levados a colônias ou a locais já com outras instruções mais avançadas. Os que estão doentes, primeiro tratamento e depois esclarecimento. E alguns primeiro esclarecimento e depois tratamento, aí vai depender da condição de cada um. Hoje eu não trouxe tema assim específico. Eu procuro ir abordando conforme o andar da carruagem. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de colocar sobre espiritismo? Algo que viu ou que gostaria de ver esclarecido na ótica espírita? Tem? Pois não. Eu quero saber de você, por que você entrou no Espiritismo? Então a pergunta é porque eu entrei no Espiritismo. A maioria das pessoas vem no Espiritismo frequentemente em razão de ou sintomas mediúnicos ou até mesmo de transtornos da saúde, enfim, de qualquer tipo de problema. No meu caso, eu não tenho muito o que reclamar, porque eu sempre fui um cara que eu tive poucos problemas. Para você ter uma ideia, eu tenho 52 anos, eu fiquei doente um pouco mais sério, nunca fiquei internado uma vez na vida há 30 anos atrás. E nunca tive grandes problemas, então eu não tenho muito o que reclamar. Então no Espiritismo eu não busquei solução de problemas que eu não tinha, eram bem poucos. Eu me interessei mesmo pela palestra, pela questão filosófica, pela abordagem, pelas explicações em torno da vida, né, que tinham lá. Na primeira que eu vi, eu já fiquei apaixonado por aquilo, né? Eu falei, é aqui mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu busco. Aí eu comecei a ler os livros, ler um monte de coisa sobre isso e comecei a pensar e frequentar, conhecer alguns amigos da primeira casa, que era esta mesma, só que ela era um outro endereço. Alguns estão aqui ainda entre nós, um desses amigos, né? Alguns já foram para a pátria espiritual e até hoje, 30 e tantos anos depois, não me cansei ainda. Eu vejo, quando eu abro o livro dos Espíritos, eu leio a primeira pergunta, eu tenho a mesma admiração de ver aquelas respostas daqueles Espíritos que eu tinha no primeiro dia que eu vi. Mas fui pela filosofia, gostei da filosofia, o modo como eles colocam as coisas. Alguma outra questão? Então, se tiverem, pode interromper. Na minha palestra é permitido interromper. Essa é uma questão, então, sempre perene. A maioria é por problemas, mas muitos vêm pela filosofia. E alguns pela simples curiosidade. Tipo assim, eu tenho um amigo meu que está indo numa casa lá, que acontecem umas coisas assim, eu vi umas coisas na internet, li um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e vou lá por curiosidade. Aí a pessoa vem, vê algumas coisas e
Outra pessoa vem para ter assim, uma curiosidade de saber como que é e voltam para a sua religião de origem. Também não é problema nenhum. Nós aqui, nós não aconselhamos ninguém a sair da religião que gosta, do modo como frequenta, para se tornar espírita. Porque o grande detalhe da vida não é o tornar-se espírita. O indivíduo, para ser um bom cidadão, ele pode não ter religião nenhuma, ele pode ter a religião A, B ou C, e a missa, ele pode ir até no centro de macumba, porque nem todo mundo está no centro de umbanda, o macumbeiro é uma pessoa, é uma crença afro, é uma forma de espiritualidade na forma afro, misturada com as coisas brasileiras, e o indivíduo não é mau por causa disso. Da mesma forma que o indivíduo que quiser ser mau, ele pode ser mau com ou sem filosofia nenhuma. Grandes vultos da maldade histórica na Terra liam bastante, eram muito bem informados, gostavam de animais e alguns pasmem, tinham alguns conhecimentos sobre espiritualidade. E isto não impediu que eles causassem grandes malefícios. Então, ser melhor ou escolher o pior não é uma questão religiosa. Bom, mas então para que serve tudo isso? Eu posso ficar lá em casa e melhorar? Sem dúvida, pode. As experiências da vida, a vivência, os acontecimentos, o contato com as outras pessoas vai te fazer melhorar. O que acontece é que o que nós temos aqui é uma proposta. Como o próprio Cristo, ele não mudou ninguém. O Cristo está aí 2000 anos, matamos o Cristo crucificado e ainda matamos uns aos outros. Ou seja, estamos com um curso cristão com 2000 anos de atraso. Isto prova, evidencia que é uma proposta. Essa proposta nós aceitamos, mas nós vamos trabalhar no nosso íntimo, no nosso modo de ser, e talvez em 100 anos nós mudamos 1%, talvez nem isso, e é preciso uma série de existências para de fato ter uma mudança muito visível em nós, conforme diz os Espíritos na resposta a Kardec. E quantas encarnações um Espírito precisa? Quando ele quer saber sobre o número de encarnações, o Espírito responde: eu te asseguro que são sempre muito numerosas, porque é lento o processo de aprendizado. Se nós dissemos assim, olha, eu estou vindo aqui, agora eu vou melhorar, amanhã eu sou outra pessoa, isso é mentira. Nós não conseguiríamos ser outra pessoa de um dia para o outro. Nós estamos de posse de uma proposta, seja ela cristã ou de outra denominação, porque teve sábios atividades que sequer conheceram Cristo, foram grandes homens. Mas é uma proposta, e essa proposta eu resolvo levar para a vida, e quiçá eu possa, no findar da minha existência, ter pelo menos 1% de aprendizado, de mudança de fato, né? Agora, que bom que nós temos essa proposta, ainda encarnados, ainda antes de desencarnar. Quando a pessoa me pergunta assim, mas eu não quero saber de espiritismo, eu nunca forcei ninguém, nunca nada, nunca tentei empurrar. Ué, mas todo mundo, o detalhe é esse, goste ou não goste, acredite ou não acredite, todos sabem que vão morrer. Olha, vai virar um espírito, de duas uma, ou vai virar um espírito, ou vai virar nada. São duas alternativas. Se eu não vou virar nada, tanto faz, vou ser nada, vai ser um breu, não vou ter memória, não vou ter lembrança, não vou ter coisa nenhuma, não vou ser bom, não vou ser mal, não vou pagar nada, também não vou resgatar nada, então fica tudo isso. Seriam os nadistas, né? Os crentes do nada. E se eu vou ser alguma coisa, não importa se eu vou ficar no purgatório, se eu fosse ficar no inferno, do lado de Jesus, se eu for qualquer coisa, mesmo que fique parado lá, que seja extramaterial, eu serei um gênio, ou um espírito, ou uma flama, ou qualquer coisa. Então eu serei mesmo aquilo que eu não quero saber. Então quando uma pessoa diz assim, teima comigo, não, mas isso é nada, não. Então você espera morrer, ué. Todo vai morrer, você não quer saber agora, você tem a liberdade de esperar morrer. Porque se houver uma necessidade de impor uma coisa, essa imposição já não fica muito boa por si só. Eu me lembro ainda hoje de ter visto uma conversa, tem um livro chamado Crônica de Além Túmulo, onde Humberto de Campos encontra o espírito de Sócrates, que tinha ido dar uma palestra. Sócrates é aquele filósofo lá de
séculos antes de Cristo, aquele que dizia, conhece a ti mesmo, né? E ele resolve perguntar para Sócrates se Sócrates voltaria à Terra. E Sócrates, sem dúvida, Sócrates, Jesus, qualquer um deles poderiam voltar a qualquer momento, seja muito bem-vindo. Mas ele fala assim, é inútil. Porque eles deram o seu recado. Hoje, com a comunicação que nós temos, né, com a rapidez da comunicação, com o fantástico número de informações que nós temos na palma da mão, nós podemos acessar pelo menos a maior quantidade de informações sobre eles a qualquer momento e a qualquer lugar, na hora mais que seja conveniente. Então, nós não estamos nunca desamparados de esclarecimento. Mas Sócrates falou, só que os homens ainda disputam. Nós ainda disputamos para ver quem é mais bonito, para ver qual roupa que é melhor, para ver quem venceu primeiro, para ver quem ganhou numa luta. Bom, hoje o indivíduo ganha num torneio e nós premiamos os indivíduos ou o indivíduo e ele fica famoso. Antigamente não só se premiava o indivíduo, quando se obrigava que ele matasse o outro que perdeu, né? Então ficava todo mundo e matava-se o outro. Já melhorou, não é? Mas nós percebemos, uma criança disputa quase tudo. Meu brinquedo é mais bonito que o seu, o meu cabelo é mais bonito, eu estou feio, você está bonito. A disputa é uma coisa praticamente enraizada no ser humano. Nós disputamos tudo. Se você vê uma conversa de bar, quem vai ganhar dinheiro mais, quem não vai, quem venceu, quem não venceu. O tão famoso status quo, o que é? Um atestado de vencimento. Por que razão eu preciso fornecer um atestado de vencimento para demonstrar que o meu amigo não venceu? Ele não venceu por quê? Porque ele anda a pé, porque ele não mora numa tapera, porque ele não... Ora, que necessidade é essa, se eu de fato sou um vencedor? O que tem? Vencedor de quê? Eu não vou para o túmulo do mesmo jeito? A questão não é o que eu venci, é de que forma eu vou quando chegar à beira do túmulo. Então Sócrates propõe para Humberto de Campos, que é o irmão 10, né, o irmão X, que seria inútil neste momento. A humanidade já está de posse daquilo que precisa. Agora a humanidade vai ter a vivência, o empirismo, as experiências e decidirão por si própria quanto é que antes de disputar as coisas eles vão conhecer a si próprios. E você vê, naquela época, séculos antes de Cristo, por que Sócrates foi chamado pelo oráculo como o mais sábio? E ele não aceitou legal essa ideia. Por que seria eu mais sábio? Mas depois ele acabou indo pensar. Aquela frase que ele fala, quanto mais eu sei que nada sei, ela não foi dita porque é bonito falar essas frases, né? Qual é o sentido dessa frase? Que bonito falar, quanto mais sei que nada sei. Qual é o sentido dela? Por que Sócrates a teria dito? Esta é a questão. Vamos à questão. Se eu sei muito, pesquiso uma série de coisas, eu vou descobrir uma infinidade de coisas maiores. Descobrindo a infinidade de coisas, chega a um ponto que eu descubro a grandeza que é universal. Diante da grandeza universal, o tanto que eu sei é nada. Então, quanto mais eu descubro que menos sei. Portanto, o que eu sei é praticamente nada na grandeza universal. Portanto, quanto mais eu sei, quanto mais descubro coisas, eu percebo que nada sei. Mas qual a sapiência de Sócrates? Ele admitia que nada sabia. E os homens até hoje, sabendo alguma coisa, admitem que muitos sabem. E têm dificuldade em aceitar que nada sabem. Ou dão importância muito maior, talvez, do que deveriam a determinadas coisas. E Sócrates já conseguia dominar isso. Ora, como ninguém fazia isso naquela época, você tinha uma disputa de filosofia, dos filósofos sofistas, de quem sabia mais ou menos, logo, de fato, Sócrates era sábio. Ele não estava sendo nada mais que ninguém, ele estava cumprindo um papel. Se os outros quisessem ser iguais a eles, perfeitamente seriam. Então, não só ele sabia que não sabia, sabia o quanto não sabia, tinha consciência do que sabia e aceitava que não sabia coisa nenhuma. Logo, ela não era sábio. Assim, por isso, o oráculo afirma que Sócrates era o mais sábio daquela época. Agora, se nós pudéssemos ir a um oráculo ou a um médium e perguntar: quem é o mais sábio hoje?
Eita, hoje seria difícil, com a internet tem sábio para todo lado, com as universidades, as escolas. Nós vemos o que algumas pessoas com formação dizem numa porta de universidade, que às vezes o maior tolo não diria. Então, saber uma matéria qualquer não é um atestado que você não vai fazer uma grande bobagem numa outra questão que seja fora das suas atribuições. E é do ser humano essas disputas. Então, hoje ainda, talvez, ainda não somos sábios. Não somos. Ora, o que Sócrates viria fazer aqui, se o recado era este e ainda não foi compreendido, o que haveria de fazer Sócrates aqui? Então, Sócrates, Jesus e outros grandes vultos que tiveram diversos, estão ajudando a humanidade de maneira indireta. Por que indireta? Porque nós temos elementos, temos que avançar além daquilo que foi proposto e que ainda não conseguimos para galgar outras coisas. Não sabemos sobre nós, mas queremos saber se houver vida em Netuno, Marte ou em outro sistema qualquer, como que ela se dá. Não resolvemos talvez 20% dos nossos problemas, mas queremos ir a outro lugar, encontrar uma sociedade, analisar quais os problemas que tem lá e talvez resolver os de lá, mas os de perto de casa parece que vai ter que ficar para a próxima existência. Olha, que faria Sócrates aqui? Jesus vai voltar para quê? A diferença é que dessa vez, ao invés de crucificá-lo, nós o mataríamos com uma bala, que é mais rápido, talvez sofra menos. Ou ele teria que viver fugindo de novo. Que pasma, quando Cristo começasse a fazer milagres, que são milagres, nós chamamos de a utilização de uma força de natureza desconhecida, não é sobrenatural, porque uma vez que uma coisa se dá por conhecer, fica evidente que ela é parte da natureza, portanto não é mais sobrenatural. Mas enquanto ele fizesse aqueles prodígios, ele teria de novo as hosanas. Na hora que ele abrisse a boca e começasse a dizer o que cada um devia fazer, não pode matar ele, solta o ladrão e mata ele, nós mataríamos ele de novo. Eu não conseguiria ter Cristo na minha casa por 15 dias. E sabe por quê? Porque eu não ficaria à vontade. Eu não conseguiria ter aquilo, aquela pureza espiritual. Eu não conseguiria ter aquela grandeza de espírito que é proposto pelo Cristo. E eu todo dia amanhecia com vergonha do Cristo. O senhor quer café? Não, o senhor está falando isso, sabe? É uma coisa psicológica. E Cristo seria muito humilde de não forçar nada, de não propor nada que eu não pudesse fazer. Cristo incentivava nos homens aquilo que eles já podiam e fazia uma proposta. Tanto que ele diz aquela frase: aprendei de mim que sou humilde e manso, e o meu jugo é leve. Olha, e Cristo não falava que ia resolver problema, Cristo falava que ia aliviar, porque resolver problema é uma coisa do indivíduo. Cristo nunca se negou a curar os doentes, mas você já encontrou algum por aí? Eu me lembrei disso por ocasião desses dias aí que eu vi uma notícia de que o indivíduo se recuperou da Covid. Ah, que bom, se recuperou da Covid, aí teve um infarto e morreu 2 meses depois. Qual que era a proposta? Claro que a proposta é curar a Covid, mas a proposta é curar. Então Jesus fala aquela frase: porque eu não venho emendar corpos, eu venho emendar almas. Mas ele não se recusou a emendar corpos quando aquilo era autorizado. Tanto que ele dizia: que me pedes? Ah, Senhor, eu estou aqui, eu não ando faz não sei quanto tempo com essa perna aqui. Levanta e anda. Cristo tinha um poder magnético imenso. Então a pessoa frequentemente se curava. Às vezes morria do pulmão 6 meses depois, o outro curou do estômago, morreu de infarto 2 meses depois. A questão é, quando um dos leprosos estava no caminho para confabular com Jesus, ele fala: em verdade vos digo, este que se curou, não porque ele viesse agradecer, porque ele veio atrás de mais coisas, ele veio atrás de saber quem era aquele indivíduo que fazia aquelas coisas, o que ele tinha para ensinar. É o caso daquela mulher do poço: da água que você bebe terá sede, mas daquela que eu te dou nunca mais terá sede. Que é a água da informação. Quando você sabe, você nunca mais. O que é que nós sabemos?
Nós fazemos curso espírita, entrando e saindo. O que é que nós sabemos? Nós sabemos quando um amigo nosso chegar para nós: olha, eu soube que você está em um lugar, eu tenho uma curiosidade. O que é? Aquilo que você souber explicar é o que você sabe. Se você tiver que pegar um papel, você não sabe. Você está fazendo um apelo à memória, na falta da memória, um apelo à escritura, ou à forma digital. Então você não sabe. O que você sabe explicar para ela é o que você sabe. Se estiver correto, é o que você sabe. Ora, quando nós assistimos uma série, uma novela, o nosso amigo pergunta e não assistiu, nós sabemos contar a série toda para ele. Ou seja, nós aprendemos, pelo menos, tiraríamos 9 ao contar uma novela. E por que não tiramos 9 ou 10 quase sempre ao contar uma matéria? É porque não sabemos a matéria. Ou seja, saber é uma coisa, praticar o que se sabe, tornar-se sábio nos padrões universais, eis aí uma outra coisa, sem querer desconsolar ninguém. Vai demorar. Por que demorar? Porque é um processo. Daí no filme de Sócrates, que tem até italiano, que ele chegava, quando alguém falava assim: olha, Sócrates, hoje eu vou fazer uma palestra lá no público. E de que vais falar, meu amigo? Falarei da beleza. E para o nosso processo, poderia explicar-me em linhas rápidas o que é a beleza? E frequentemente o indivíduo se tropeçava. E aí ficava com raiva de Sócrates. O motivo da morte de Sócrates foi esse: é eu ter raiva de não admitir que não sou sábio, ter raiva de ter que admitir que ele o é, não poder contradizê-lo, não poder explicar ao outro, mas dar uma explicação qualquer aos outros e depois matá-lo. Ou não foi? Então vejam, a história desse sábio, ela por si só já é um grande ensinamento. Que faria Sócrates hoje por perto, caso aqui estivesse? Não que ele menospreze a humanidade, mas ele deu uma proposta que a humanidade vai passar 2, 3, 4 milênios pensando. Aí veio Cristo e deu uma outra proposta, complementou essa proposta, e assim sucessivamente, os outros, depois outros. Cabe a nós agora, com uma quantidade imensa, facilidade de informação na mão, perguntarmos: agora eu vou ter um outro conhecimento, continuar com esses, mas conhecer o que tem no meu livro interno. O que tem no meu livro interno? Como eu penso sobre uma coisa? Por que eu me aborreço com aquilo que eu me aborreço? Por que eu não me aborreço com aquilo que eu não me aborreço? Por que isso? Por que aquilo? A vivência vai, com os acontecimentos, vai trazendo para nós isso. É o que Sócrates diz, de forma resumida, para Humberto de Campos nessa entrevista. A experiência, preciso da experiência. Eu não mudo nem porque eu quero, lembrando Paulo, porque faço às vezes aquilo que quero e às vezes não faço o que não quero. Então é exatamente esse conflito. Às vezes eu penso uma coisa que deve ser feita, eu quero e não faço, e às vezes aquilo que eu não queria eu acabo fazendo. Mas como é que eu fui fazer isso? É uma frequência isso na nossa vida. Isso prova que é um processo. Isso aqui que nós estamos passando essa tarde hoje vai acrescentar uma pequenina fração ao nosso processo, mas o nosso processo se dará, sem dúvida, nos erros do tempo. Mas de que adianta se eu não vou me lembrar? Vai. Lembre-se de um fato importante. Às vezes você tem um dilema para resolver, seja qualquer for, profissional, ou de conhecimento, ou moral. Mas você fica 3 horas, você vai para o banheiro pensando, vai comer pensando, dorme pensando, acorda pensando e não consegue achar uma solução. Aí você fala, você se aborrece, não pensar mais nisso. Quando eu vejo. Aí uma hora que você absolutamente não está pensando naquilo, ou até em outra coisa totalmente diversa, aí vem aquela ideia. Já aconteceu isso com você? Como é que é isso? Então, na verdade, você não se esquece, você se lembrará de qualquer letra desta palestra um dia, quando for necessário que você se lembre. A sua memória terá um gatilho. Isso é muito comum. As mães, as avós têm muito isso. Qual é a mãe que não cansa de falar coisa para o filho? Aí o filho faz uma porcaria, passa uns meses, faz outra porcaria, e o pai se aborrece, e a mãe se aborrece, e a avó luta, e a namorada aconselha, e o amigo aconselha, e não sei mais quem, e passa o tempo.
Aí o cara passa 10 anos ou 20, ele chega lá, ô mãe, sabe, eu arrumei um emprego lá na firma lá, aí eu conheci um amigo lá, ele me falou uma coisa, você sabe que eu vou fazer isso? Mas um abençoado, eu estou te falando isso desde o começo da vida, você não faz, mas os outros você escuta, eu que sou sua mãe, você não escuta. Quem não passa por isso? É só porque o outro que falou, a mãe dele não vai fazer. Porque tudo tem um tempo. Então o coração humano é uma casinha que só tem fechadura para o lado de dentro. Se o cara não abrir, você não entra. Você pode ser pai dele, pode ser o amor dele, pode ser tio, avô, pode ser o melhor amigo, pode ser quem for. Se você não abrir o coração pelo lado de dentro, lembre-se disso, você não entra. Então de que adianta tentar impor uma coisa ao indivíduo? Ou seja, de que adianta a disputa? De que adianta eu disputar com as religiões que eu vou propor o Espiritismo e ele vai vencer o evangelismo, ou o catolicismo, ou qualquer outro ismo que tiver? Não, essa não é a proposta, nós não queremos vencer ninguém. Quem está feliz, vá à missa. Nós temos um companheiro nosso aqui, né, Cristóvão? Nosso companheiro de longa data, Cristóvão. A esposa dele gosta de ir à missa. Não vai? Ela vai ainda, Cristóvão? Vai, e ela vem na casa espírita, volta e meia, ela tem ido muitas vezes. Não há problema nenhum. Para ser uma boa cidadã, ela não precisa parar de ir à missa. Se ela gosta daquilo, se ela gosta disso, ela não precisa parar de ir à missa. Não há problema nenhum. É uma forma litúrgica, aquela simbologia, aquela coisa toda que é bonito até, e ela gosta. Olha. Nós não estamos disputando clientes com nenhuma denominação, porque o conhecimento é uma proposta, mas pelo contrário. Se a pessoa tem outras propostas, nós estamos lançando uma proposta a mais, porque nós temos o direito. Se todos têm o direito de vir na mídia, no celular, no notebook, na televisão, no rádio, no livro, dar uma proposta, olha, nós espíritas temos o mesmo direito. Nós damos essa proposta através dos palestrantes, dos médios, da mídia, enfim, de que forma for. É uma proposta que não está competindo com as outras, mas é uma proposta a mais que você tem. Você viva e a tua experiência você decida o que você quer. Agora uma pergunta não é essa, a pergunta é outra. As verdades que eu procuro são o que são ou são aquilo que eu gostaria que fosse? Por que nós temos no YouTube uma quantidade infinita de informação e depois você descobre que é uma fake news? O nome é até bonito, né? Em vez de falar que é uma mentira, que é fake, eu falo fake news. Muito bem. Porque nós temos uma grande quantidade de pessoas que não estão buscando um conhecimento, estão buscando uma confirmação das ideias que gostaria que fosse. Quando eu encontro alguém que tem uma confabulação, que faz uma proposta que é igual a que eu gostaria que fosse, eu aceito e divulgo. Então há uma disputa hoje na internet imensa de informação sobre os mais diversos assuntos, porque as pessoas estão procurando aquilo. Então nós temos que perguntar a nós: eu estou aqui procurando uma informação que eu vou vivendo e vou observando se é, ou eu busco na confirmação daquilo que eu gostaria que fosse? Porque se eu começar a buscar sabedoria, buscando no universo aquilo que eu gostaria que fosse e às vezes não é, então eu não estou buscando conhecimento nenhum. Eu estou indo contra Sócrates, eu estou buscando confirmação das asneiras que eu acreditava e gostaria que fosse. Bom, mas como eu tenho certeza se o que eu gostaria que fosse de fato é ou não é? Só a vivência e as confirmações de outras informações podem ir nos colocando na pista. E por eliminação, nós vamos eliminando os erros e acrescentando maior quantidade de acertos. E lentamente, como eu disse antes, é um processo, como diria Sócrates, e no processo eu vou me tornando mais sabedor de algumas coisas, aceitando que diante a grandeza universal, nesta condição, o que eu sei é que nada sei também. E aceito hoje muito bem, graças a Deus. Olha, não ficou mais fácil? Então, qualquer informação, se é ou não é, não vem ao caso, saberemos no decorrer do processo. Mas agora o que precisa é ir fazendo análises frias. Se uma coisa é, eu não preciso disputar para que seja. Porque a maioria das coisas que disputam para ser é aquilo que de fato nunca foram e não são. Então precisa brigar para impor.
Pois não? Fiquei em dúvida agora, tipo, a sua fé é baseada na filosofia ou você sente? Uma e outra coisa, porque é bom lembrar que antes de eu ter esses conhecimentos, eu justamente sentia que existia alguma coisa além, eu sentia que deve haver um Deus, eu sentia que deveria ser de qual modo, eu fui para aquilo que eu gostaria que fosse. Quando eu me deparei com as informações espíritas, eu descobri que algumas coisas de fato eram o que eu gostaria que fosse, e mais da metade delas eram aquilo que eu gostaria que não fosse, mas aí, como que eu vou saber? Isto não é o que fosse, mas eu não combati com ela, pelo contrário, eu esperei o tempo pacientemente, o tempo me revelou que algumas coisas mostrou serem o que eram o contrário do que eu queria que fosse, e algumas coisas eu queria que fosse, felizmente foram, e outras ainda não foram, e algumas terei que esperar morrer, porque de fato eu vou estar de posse de maior quantidade de informação espiritual quando eu me tornar um espírito. Eu já sou um espírito, mas eu estou limitado por uma condição física, e ao estar liberto dela, então eu terei mais informação. E isso lembra uma questão: o que somos nós? Quem somos nós sabemos, pelo menos atualmente. Temos um documento que diz isso, de uma origem. Mas eu não pergunto quem somos nós. O que somos nós? Somos a soma de tudo o que fomos e mais o que estamos vindo a ser, porque todo dia eu estou vindo a ser, eu não sou nada. Cada dia eu estou vindo a ser. Você não é a mesma pessoa de ontem. Hoje, até esse horário, você já teve uma série de outros conhecimentos, e isso agregou-se. Então você não é mais, você é a soma de ontem, você é a soma de tudo o que você foi e o que você vem vindo a ser até o horário de hoje. Agora, quando eu for espírito, eu serei a soma de tudo que eu já fui, mais o que eu também, isso aqui eu já terei sido, né? E mais o que eu estiver sendo como espírito. Então eu vou agregar também coisas do espírito, então eu serei mais. Por isso que os espíritos, pelo menos um pouquinho do nosso nível para lá, sabem muito mais que nós, porque tem mais conteúdos inclusive que nós ainda não estamos em condições de saber ou de aceitar na condição que nós estamos. Por isso Sócrates disse: que eu teria a acrescentar se eu voltasse hoje? Seria inútil. Eles ainda não aprenderam aquilo. Quando passarem por aquilo, nós traremos mais coisa, mas eu não ajudo de forma indireta. E assim faz o Cristo, e assim faz outros grandes espíritos. Mas eu fui, a fé também se sente. Tem gente também que não tem essa sensação do infinito, não quer saber, também respeitamos. A pessoa é mais positivista no modo materialista. Eu vou esperar 2 mais 2 dá 4 para saber. São os Tomés da vida. Nada contra, tem gente muito boa. A pessoa excelentíssimas não querem saber dessa conversa também. Quando eu souber que 2 mais 2 é 4, quando eu constatar alguma coisa, eu acredito. Não estão errados, é apenas um outro caminho. Alguma outra dúvida? Me alerta no horário que eu posso passar. Alguma outra? Então, continuando, o Espiritismo é uma grande proposta, né? Mas é uma proposta. É ou não é? Para mim é, para você eu não sei. Porque é preciso você na sua vivência, me aconteceu uma coisa lá em casa, aí eu estava li um negócio, ou então escutei uma palestra, aquele negócio, olha, se confirma aquilo que falou, então aquilo naquele momento passa a ser. Talvez o que veio a ser para mim há um ano atrás, ou há 30, para você será hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20, ou talvez tem pessoas que nem vêm mais aqui, a pessoa abandonou a casa, ninguém é obrigado a ficar até Matusalém aqui, aí passa anos depois lá, a pessoa, um dia, agora eu estou lembrando, a nossa memória é espetacular, quando você não pensa, aí ela tira, você lembra de uma coisa que você nem pensava, aí eu lembrei daquilo que eu estava, não é que agora aconteceu, se confirmou aquilo, então nós temos que ter a gentileza do tempo, né? O que nós fazemos é defender uma tese com um raciocínio mais ou menos, uma certa lógica, um raciocínio mais ou menos aceitável, né? Mais ou menos. É o que nós vamos fazer, porque também tem gente aí, hoje é muito comum na internet, o cara defende uma ideia,
Bom, ele não consegue sustentar a ideia por 1 minuto de conversa. Aí me ajuda aí, né? Aí o cara está querendo enfiar a coisa a ferro e fogo. Quer dizer, e aí o cara quer que as pessoas aceitem aquilo. Não, se você acredita numa coisa, você tem que poder defender as razões pelo qual você acredita naquilo, pelo menos por 1 minuto, né? E por isso que tem essa quantidade imensa de fake news, porque as pessoas não querem saber nada, elas estão disputando espaço digital, espaço de sabedoria, crenças, porque eu acredito num partido e você acredita no outro, e este partido é ruim, o outro é menos pior, este será pior ou melhor. E, no entanto, os problemas principais de resolver estão aí há milênios. Nós temos uma quantidade imensa de riquezas hoje, de ouro, de pedras, até de coisa que não existe, como as criptomoedas. É um troço que não existe, tem valor. Nós temos valores em ouro, em papel, em coisas digitais, virtuais, valores imensos, que ainda não resolveu o problema da fome, que ainda não resolveu o problema da falta do essencial. Nós temos espaço, apesar de ter 3 partes todas de água e uma de terra. Olha, se você atravessar o estado de São Paulo de uma bicicleta, você vai ver como ele é grande, como o mundo é grande e nós tão pequenos. E como nós temos meios de alcançar espaço, um trator, um carro, a moto, um jato, um foguete que vai até fora em outro espaço, e ainda estamos com um problema de milênios atrás: o espaço digno para uma pessoa poder viver, mesmo que ela não possa pagar. E assim são as outras coisas. Cada vez que nós descobrimos coisas, batemos palmas, e os problemas fundamentais continuam. Então nós precisamos agora descobrir um espaço, aquele que há dentro de nós. Quem sou eu? Por que sou? O que é que está bom para mim? O que é que não está? O que é que está bom para o meu próximo? Se está bom para mim, está com os meus iguais? Puxa, que tristeza. O que poderemos fazer para melhorar isso? Poderemos ceder um pouco para que o outro tenha o suficiente, com dignidade, porque o suficiente para viver hoje não basta, ter um pouquinho de dignidade. A luta é essa, e será desses partidos do próximo. E eu espero que um dia a gente consiga resolver isso. Talvez um dia com mais sabedoria, e talvez até com menos riqueza, que a pandemia agora destruiu pelo menos 2% de toda a nossa riqueza em qualquer país. Mas quem sabe o dia que a gente perder metade delas, a gente valoriza o que sobrar, e todos não faltará o necessário digno a qualquer criatura vivente. Então nós nesse dia cantaremos hosanas ao Criador, que é o dono de tudo na realidade profunda, e viveremos talvez um paraíso melhor que aquele que nós pensávamos criar. Então, Senhor de infinita misericórdia, muito obrigado pelo que o Senhor tem nos dado até hoje. O Senhor, na sua bondade, no seu poder supremo, de fato poderia ter nos obrigado a qualquer coisa, mas o Senhor, ainda tolerando as nossas piores maldades, a nossa lentidão, às vezes a nossa vontade, às vezes a nossa falta de vontade, o Senhor não impõe, o Senhor ainda assim espera com a bênção do tempo, para que nós queiramos o teu reino, não como aquele que obedece como escravo de bondades ou maldades, mas aquele que obedece por aprendizado de fato, por reconhecer o que é bom para todos. O Senhor ainda tem paciência conosco. Que bom que o Senhor ainda permite que ainda em vida já possamos ter essa proposta. Quem sabe até ao terminar o nosso processo neste mundo material, nós já possamos ser daqueles filhos benditos que possamos dividir com os outros o produto das suas bem-aventuranças. Que Deus abençoe a todos, encarnados, desencarnados. Aqueles que aqui não puderam estar, façam as bênçãos do Senhor da vida, procurá-los no nicho em que se encontrem. Estejam onde estiverem, da forma como estiverem. Sejamos nós no amanhã esses cidadãos do auxílio mútuo, para sermos dignos de ser chamados de sábios ou de filhos do mais sábio de todos, o Altíssimo. Que Jesus abençoe a todos.
pessoal? Vou levar embora para a coisa. Você gosta de casa? Obrigado, Sérgio. Gostei, vai levar para casa. Caramba, eu não me preparei para isso aí. Tem um negócio aqui que eu ia passar, mas. Legal. Tá bem? Vamos ver se eu lembro aqui. Na quarta-feira, às 7h30, nós estamos aqui estudando o Evangelho. Portanto, é um grupo pequeno aqui que pode perfeitamente passar coisas muito boas para vocês. Então, se vocês tiverem um parente lá doente, um parente que tiver com problemas e que queira passar pelos espíritos, ter uma consulta com espíritos, venham na quarta-feira. Né? Em todas as quarta-feiras, mesmo que a gente tenha 10 pessoas só, nós estamos trabalhando. Então, venham. E nós precisamos também de doações que vocês podem dar. Nós aqui angariamos alimentos, empacotamos e distribuímos esses alimentos para pessoas menos favorecidas. Portanto, se for meio quilo de qualquer coisa de arroz, feijão, sabão, qualquer coisa que vocês tiverem, nós aceitamos para distribuir. Nós estamos somente aqueles que preparam as cestas para o pessoal. O que mais tem? Dos cursos. Hã? Dos cursos. Curso, eu não estou com nada aqui, eu botei ali, subiu.